Bom dia a todos. Bom dia. Em nome de Deus, na forma regimental, declaro aberta essa sessão extraordinária de dezembro de 2024. Solicito chamar os senhores vereadores. Anderson da Silva Tavares. Presente. Antônio Augusto Pelo Mafra. Antônio de Pada Guedes. Presente. Girlina Aparecida Tomás. Presente. Heraldo Pedro da Silva. Presente. Juliano Mafra Gonçalves. Leão Fátima de Almeida. Presente. Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Presente. Sebastião Nuno Linhares. Presente. Em turno único, a ata da reunião ordinária de 4 de dezembro de 2024 está em discussão. Está em votação. Farei a chamada nominal para a votação dos senhores vereadores. Anderson da Silva Tavares. Sim. Antônio Augusto Bueno Mafra. Antônio de Pada Guedes. Girlene Aparecida Tomás. Sim. Heraldo Pedro da Silva. Sim. Juliano Mafra Gonçalves. Leão Fátima de Almeida. Sim. Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Sim. Aprovado por todos os vereadores presentes a ata da reunião ordinária de 4 de dezembro de 2024. Solicito a leitura das matérias que serão apreciadas nessa reunião extraordinária. Projeto de Lei 2399 de 2024. Ratifica a segunda e terceira alterações realizadas no protocolo de intenções e a terceira alteração no Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Projeto de Lei 2400 de 2024. Institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Rural, a valorização e incentivo à agricultura familiar e dispõe sobre a concessão de incentivos para a implantação, expansão e a ampliação de infraestrutura nos proprietários rurais e agroindustriais da agricultura familiar do município de Rio Piracicaba. Projeto de Lei 2401 de 2024. Autoriza a contratação nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei 2402 de 2024. Revoga a Lei Municipal 2669 de 6 de outubro de 2023. Em turno único, redação final, projeto de lei número 2399/2024, de autoria do Executivo Municipal, que retifica a segunda e terceira alteração realizada no protocolo de intenções e a terceira alteração no Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Solicito a leitura do mensagem do projeto. Senhor Presidente e senhores membros da Câmara Municipal, encaminhamos a Vossa Excelência para a apreciação e deliberação desta Igreja Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a ratificação da segunda e terceira alteração realizada no protocolo de pensões e da terceira alteração do Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Considerando a necessidade de adequação de ordem funcional e administrativa para o melhor funcionamento das atividades do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos, os municípios consorciados em Assembleia Geral, realizada nas datas de 14 de março de 2024 e 5 de novembro de 2024, todos os colégios ratificadores e autorizativas resolvem celebrar o segundo e terceiro termo de aditamento ao protocolo de pensões e a terceira alteração ao Estatuto em conformidade com o princípio da cooperação interfederativa implícito no artigo 241 da Constituição da República, na Lei 11.107 de 2005, no Decreto Federal 6.017 e em conformidade com o artigo 12, a linha A da Lei Federal 14.662 de 2023. A Lei Federal 14.662 de 2023, em seu artigo 12A, prevê que todas as alterações do Estatuto de Consórcio Público dependerá de um instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por maioria dos entes consorciados, razão pela qual o presente projeto de lei deverá ser apreciado por este Poder Legislativo. Pelo interesse público de que se reveste a presente iniciativa, confio na aprovação do recurso projeto de lei, que solicito seja apreciado e votado nos termos do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal. Essa é a discussão. Desculpa, gente. Reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Rio Piracicaba, 25 de novembro de 2024.
Augusto Henrique da Silva, prefeito municipal. Está em discussão. Está em votação. Faremos chamada nominal para votação dos senhores vereadores. Santos da Silva Tavares. Sim. Antônio Augusto Bueno Mafra. Sim. Antônio de Paiva Guedes. Sim. Dilene Aparecida Tomás. Sim. Heraldo Pedro da Silva. Sim. Juliano Marcos Gonçalves. Leon Fábio de Almeida. Sim. Reginaldo Antes Catarina Azevedo. Sim. Aprovado em turno 1, redação final por todos os vereadores presentes, o projeto de lei número 2399/2024. Em turno 1 de redação final, o projeto de lei número 2400/2024, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Rural, a valorização e incentivo à agricultura familiar e dispõe sobre a concessão de incentivos para a implantação, expansão e ou aplicação de infraestrutura nas propriedades rurais e agroindustriais da agricultura familiar do município de Rio Piracicaba, Minas Gerais. Solicito a leitura da mensagem do projeto. Senhor presidente e senhores membros da Câmara Municipal, submeto à elevada deliberação de vossas excelências o texto do projeto de lei que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Rural, a valorização e incentivo à agricultura familiar, que dispõe sobre a concessão de incentivos para a implantação, expansão e ou ampliação de infraestrutura nas propriedades rurais e agroindustriais da agricultura familiar do município de Rio Piracicaba. O objetivo desta lei é fomentar as atividades rurais em âmbito municipal para fins de que haja desenvolvimento sustentável, progresso econômico, social, turístico e expansão regional da comercialização dos produtos agrícolas produzidos em âmbito rural municipal. Aqui na prática diária, a real necessidade do homem do campo e ouvido a população diretamente interessada, o Poder Executivo envidará esforços para cumprimento desta lei para fins de promover e fomentar o desenvolvimento sustentável da área rural. Pelo interesse público de que se reveste a presente iniciativa, confio na aprovação do projeto de lei que solicito seja apreciado e votado como nos termos do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal. Reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Rio Piracicaba, 25 de novembro de 2024. Augusto Henrique da Silva, prefeito municipal. Está em discussão. Senhor presidente, Permitido. vice-presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, público presente. Eu queria só fazer uma pontuação em cima desse projeto, da importância dele para atender a nossa zona rural, os produtores rurais. Essa semana mesmo, com essa forte luta que teve, a questão do acesso rural, vários locais foram prejudicados, o pessoal sem ter como locomover, até mesmo trazer algumas pessoas para o hospital, caso de ferimento, na madrugada. O acesso hoje na zona rural tem melhorado bastante, né? O prefeito tem dado uma atenção especial, mas ainda há muito a ser feito, né? Questões de moradia também, são vários problemas que a gente tem. E esse incentivo aí ao setor rural, eu acho que tem que ser mais, voltado mais para a agricultura familiar, o médio produtor, né? Porque a vida do campo não é fácil, e esse projeto ele vem para ampliar esse atendimento, né? E dar mais apoio ao do campo, que é de fundamental importância até mesmo para a economia da nossa cidade e o desenvolvimento da nossa cidade. Então eu voto favorável desde já e vamos trabalhar junto para cada dia melhorar mais a condição aí para as pessoas que moram na zona rural e os produtores rurais. Está em votação. Faremos chamada nominal para a votação dos senhores vereadores. Antes da Silva Tavares. Sim. Antônio Augusto Bueno Mafra. Antônio de Paiva Guedes. Sim. Dilene Aparecida Tomás. Sim. Heraldo Pedro da Silva. Sim. Juliano Marcos Gonçalves. Leon Fábio de Almeida. Sim. Reginaldo Antes Catarina Azevedo. Sim. Aprovado em turno de redação final por todos os vereadores presentes no projeto de lei número 2400/2024. Em turno 1 de redação final do projeto de lei número 2401/2024, de
de autoria do Executivo Municipal que autoriza a contratação nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem do projeto. Senhor Presidente e demais membros da Câmara Municipal, submeto a elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal, com a assistência social de Rio Piracicaba, Hospital Júnior Kubitschek, como forma complementar do Sistema Único de Saúde, SUS. Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial o artigo 26 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Federal 3.019 de 2014 e a Lei Federal 9.504 de 97. Está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a proposta orçamentária para o exercício 2024. É necessária a aprovação com urgência deste projeto, uma vez que já neste mês de outubro será necessário adquirir com as obrigações financeiras do hospital, sob pena de interrupção da prestação do serviço público de saúde. Portanto, em razão da urgência, com interesse público relevante, para que sejam realizados procedimentos administrativos de forma imediata, já neste corrente mês de outubro de 2024, para fins de aprovação dos planos de trabalho e repasse dos recursos da associação, requer que seja este projeto de lei apreciado e votado em caráter de urgência em reunião extraordinária nos termos do artigo 13, inciso 3º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Pelo interesse público de que se reveste a presente iniciativa, confio na aprovação do incluso projeto de lei, o qual solicito seja apreciado e votado em caráter de urgência em reunião extraordinária nos termos do artigo 13, inciso 3º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica Municipal, Rio Piracicaba, 26 de novembro de 2024. Atenciosamente, Augusto Henrique da Silva, Prefeito Municipal. Esta é a instrução. Esta é em votação. Farei uma chamada nominal para a votação dos senhores vereadores. Antônio da Silva Tavares. Sim. Antônio Augusto Bueno Mafra. Sim. Antônio de Pata Guedes. Sim. Direne Aparecido Tomás. Sim. Heraldo Pedro da Silva. Sim. Juliano Mafra Gonçalves. Leon Fábio de Almeida. Sim. Reginaldo Andes Catarina Azevedo. Sim. Aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores presentes no projeto de lei número 2401/2024. Em turno único e redação final, projeto de lei número 2402/2024, de autoria dos vereadores Antônio de Pata Guedes, Antônio Augusto Bueno Mafra, Direne Aparecido Tomás, Heraldo Pedro da Silva, que revoga a lei municipal número 2669, de 6 de outubro de 2023. Solicito a leitura da mensagem do projeto. Ilustres vereadores. Os vereadores Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Pata Guedes, Direne Aparecido Tomás e Heraldo Pedro da Silva vêm respeitosamente perante Vossas Excelências, com fulcro no artigo 89, inciso 1º do Regimento Interno, encaminhar para tramitação o projeto de lei e epígrafe, que revoga a Lei Municipal 2669, de 6 de outubro de 2023. A referida lei instituiu no município a obrigatoriedade do regime de plantão 24 horas das farmácias locais. Porém, em reunião realizada com os comerciantes proprietários das farmácias, realizadas com os vereadores que esta subscreve, estes externaram a impossibilidade prática de implantação do supracitado regime de plantão e suas preocupações com as sanções advindas do Decreto 35 de 2024, no caso do descumprimento das determinações legais, podendo, inclusive, ter suas atividades suspensas por 15 dias. Discorreram ainda sobre a possibilidade de demissão de funcionários para poderem arcar com as despesas que a obrigatoriedade dos plantões em finais de semana lhes causará, como manter a farmacêutica em todos os plantões, haja visto o fato de não poderem vender determinados medicamentos sem a presença e a anuência de farmacêutico responsável presente. Ressalta que, caso revogada a lei em questão, não haverá prejuízo para a população, uma vez que é de costume
o acesso direto dos comerciantes, donos das farmácias, sendo recorrente o atendimento em caso de urgência, mesmo sem obrigatoriedade do plantão, sendo que a possibilidade de suspensão da prestação de serviços farmacêuticos pelo prazo de 15 dias será muito mais danosa ao cotidiano da população, em caso de impossibilidade prática dos comerciantes na contratação de pessoal para adequação às exigências desta lei em comum. Em um município como o nosso, em que há fácil acesso aos prestadores de serviços, bem como pouco número de farmácias que prestam atendimento à população, a suspensão das atividades de uma única unidade sobrecarregaria todas as outras, gerando um efeito cascata que poderia culminar na suspensão de todas, prejudicando ainda mais o acesso a medicamentos da população. Ademais, a possibilidade de gerar desemprego no município é uma situação preocupante que deve ser levada em consideração. Deve-se considerar ainda que certos clientes se fidelizam em um ou outro estabelecimento, em virtude da abertura de contas para compra a crédito, conseguindo comprar somente em um estabelecimento específico por não dispor de recursos financeiros no momento da compra. Portanto, propomos o presente projeto buscando evitar uma sobrecarga dos poucos prestadores de serviços farmacêuticos deste município. Sendo assim, resta claro o interesse público presente na medida, razão pela qual solicitamos dos novos vereadores imprescindível apoio e colaboração no que diz a sua pronta aprovação. Atenciosamente, Antônio de Cobra Guedes, Antônio Augusto Beno Mafra, Dilene Aparecida Tomás, Heraldo Pedro da Silva, vereadores. Está em discussão. Espera, vamos falar primeiro? Vai ficar lá, Perfeito. Senhor presidente, eu como vereador, claro que eu vou votar favorável à regulação dessa lei. Porque, além de vereador, você é proprietário da farmácia, então tem grande crescimento da farmácia. Eu acho que, desde já antecipadamente, agradeço profundamente àqueles que apoiaram, que nos apoiaram, né? Porque isso vai gerar uma despesa imensa mesmo. Olha que vai combinar com a questão da farmácia, vai combinar com demissão do pessoal para poder atender essa população. E eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. E Juliano, quando fez essa lei, é claro que uma coisa é excelente para todo mundo. Mas aqui, agora, essa demanda que é atendimento aos usuários, vai ser ótimo, né? Mas agora, exageradamente maior é a disposição que vai ter, financeira, né? E tal. E outra coisa, a França até já postou isso aí, já falou. A pessoa compra na minha mão. Aí, mas não é meu plantão da Farmavida, por exemplo. Aí vai lá, ou então vice-versa, que compra na minha mão, você vem na minha. Então ele vai lá e você até me anota para mim, fala, infelizmente não tem lixo aqui, né? Hoje em dia tudo funciona assim. Ah, mas desde aí não tem jeito, eu compro na farmácia, ou então compro na farmácia da bebida. Então nós vamos poder ter tempo, né? Então, se a gente já faz esse plantão 24 horas por dia, atendendo, seja a hora que for, que todos sabem o telefone, o serviço sabe o telefone, já não sabe da Elisa, né? Deve saber também. E, então, gente, nós estamos com a conta colocada lá no hospital, uma placa, os telefones de todo mundo, e as pessoas para sair conhecendo, quem qual a nota planta? Essa é assim. Vamos ver se sabe for aprovado. Mas não é para você ler aprovado, é para atendimento, eu já faço conhecimento aqui em Piracicaba, esse atendimento aí. Às vezes tem pessoa uma hora da manhã, agora, tem pessoas não, tem semana que nem atende ninguém. Depois eu gostaria que a doutora Vanessa falasse aqui a respeito da lei que está no caso. E várias outras, né, já leio aí,
já leu aí vários, nossa argumento aqui, não tem a menor questão, né? E aí, gente, eu acho assim, quem votar contra, quem votar a favor, você até a gente gasta. Quem votar contra, eu vou taxar assim de insensível. Tá falando? Eu vou igual porque toda lei, igual foi aqui, está tão bom votar, e aí? Eu não está nem favorável a mim. Mas depois que eu for cobrar aquele gasto aqui, né, fica totalmente fora de questão esse negócio. A gente pode nunca aprovar uma lei dessa. Então, é isso aí. Depois você está falando da lei, você vai só expor e não levar, já quantas vezes vai virar as caras? Não foi sancionado essa lei. Tá bom, obrigado. Bom dia ao senhor presidente Sebastião. Bom dia ao senhor presidente Sebastião e através desse cumprimento extensivo a todos os outros vereadores. A justificativa lida pela doutora Júnior foi perfeita. Eu só gostaria de acrescentar um item que não foi colocado, mas até por um esquecimento. A questão da segurança, né? Isso geraria também um desconforto muito grande para quem estivesse dentro da farmácia. Né? E a gente não conhece, né? Aqui é uma via de acesso para outras cidades, então a questão da segurança também ia nos preocupar muito. E a justificativa da doutora Júnior com a do vereador, novo vereador Leon, foi perfeita. Eu não tenho que acrescentar nada, simplesmente agradecer a todos vocês pela compreensão, olhando do lado do empreendedor da cidade, de pessoas que geram emprego, de pessoas que pagam impostos, e isso, como o Leon disse, isso geraria um alto custo para todos nós, com demanda, às vezes, até de dispensar alguns funcionários que têm a carga horária diurna, justamente para a gente contratar para o horário noturno. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês, vereadores, pela coerência. Agradeço também a doutora Simone e a doutora Júnior, porque esses últimos dias a gente importunou vocês um pouquinho aí, mas obrigado pela paciência, pela atenção, a doutora Júnior também. E peço ao menino Jesus que abençoe a todos vocês nesse fim de ano, nesse Natal, que abençoe a todos vocês, abençoe a família de vocês. E eu tenho certeza que não só eu, como o Leon, como a doutora Elisa, que seria uma pessoa muito prejudicada se esse projeto fosse aprovado. E pelo que nós conversamos, ela poderia chegar a um ponto de, às vezes, até ter que fechar o comércio dela lá no Distrito Jorge. E com isso causaria um impacto muito negativo no distrito. Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar vocês pela atitude. E, como disse aqui, que o menino Jesus abençoe vocês e suas famílias aí nesse Natal e nessas festividades de fim de ano. Bom dia a todos, né? Eu já trabalho com farmacêutica há 17 anos e há 8 anos eu trabalhei no João Levade, antes de estar atuando aqui na cidade, e nós já tivemos um impasse desse com relação às farmácias de plantão em Molevade. Contei para Leon, Afonso já sabe disso também, que é o seguinte: nós tivemos um pedido na época da prefeitura, em parceria com a Simon, que é a associação comercial de lá, e nessa época eu trabalhava, né, numa farmácia até menor na época, e nós juntamos toda a equipe de farmacêuticos, proprietários de farmácia lá na época, sentamos para avaliar toda essa despesa, todo esse impasse, todos os pontos negativos e positivos de tudo isso. E aí, realmente, gente, lá em Molevade não teve condição de levar isso, porque é tudo isso que vocês destacaram. A questão da segurança,
de ter uma pessoa ali dentro, do farmacêutico, porque o farmacêutico ele tem que desempenhar 44 horas semanais. Se ele for trabalhar em outro horário, a farmácia tem que contratar um outro farmacêutico para fazer essa atividade adicional dentro desse estabelecimento. Então, é mais um custo. E fora, gasto de energia, adicional noturno, várias outras coisas. Então, não colocar isso no papel lá, com essa equipe, na época, isso foi descartado. E assim, uma coisa muito bacana que a gente reuniu lá, que eu achei muito válido, em uma dessas reuniões, a questão de uma campanha informativa para toda a população. Por quê, gente? Se você passa mal a ponto, por quê? Se você não tem uma orientação do farmacêutico ou do médico, e você está passando mal, o que você tem que fazer? Você tem que ir no hospital para estar procurando um serviço de urgência e emergência. Se você está passando mal e ali você tem um dipirona, um paracetamol, medicamentos anti-inflamatórios básicos que você sabe que você pode tomar, por exemplo, meu filho deu uma febre de madrugada. Então o que eu vou fazer? Dar um ibuprofeno, paracetamol, antipirono, o que eu tiver, porque eu sei que aquilo ali eu posso dar para ele. Então são medicamentos básicos. Se aquilo ali passou de um nível que não tem como utilizar esses medicamentos, eu tenho que levar meu filho para o hospital. Por quê? Não é farmacêutico, não é uma farmácia que vai dar conta daquilo. Então nós temos também que ter ética profissional e saber que até um ponto a gente pode ir e outro ponto a gente já não pode seguir adiante. Então já é com o médico. Então eu quero agradecer a vocês, né? Estou colocando aqui porque eu, como moradora daqui, né? Já que eu passei por essa vivência, a gente pode estar ajudando quanto a isso. E passando esse fato para vocês, agradecer vocês aí, porque a gente que é empreendedor, a gente sabe que não é fácil para todo mundo. Essas despesas causam custos gigantes e sem uma total necessidade. Tá? Obrigada, gente. Chamado final para votação dos senhores vereadores. Antes da Silva Tavares. Sim. Antônio Augusto Bueno Mafra. Sim. Antônio Prada Guedes. Sim. Dirlene Aparecido Tomás. Sim. Heraldo Pedro da Silva. Sim. Juliano Mafra Fossol. Leão Fátima de Almeida. Sim. Reginaldo Ramos Catarina Azevedo. Sim. Aprovado em tudo mundo de redação final por todos os vereadores o presente projeto de lei número 2402/2024. Considerando que esta é a única reunião extraordinária legislativa, vou suspender a sessão para que possa ser elaborada a ata dessa reunião e a qual será submetido ao plenário para discussão e votação. Continuar aí, gente, a reunião. Em turno 1 da ata da reunião extraordinária de 20 de dezembro de 2024, solicita a leitura da ata. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2024, às 19 horas, reunidos os senhores vereadores no plenário da Câmara Municipal em reunião extraordinária sob a presidência do vereador Sebastião Romulo Linhares. Após declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores, constatando-se a presença no plenário de Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Prada Guedes, Dirlene Aparecido Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida, Reginaldo Ramos Catarina Azevedo e do presidente Sebastião Romulo Linhares. Constatou-se ainda a ausência do vereador Juliano Mafra Gonçalves. Em seguida, foi colocada em discussão a ata da reunião ordinária de 4 de dezembro de 2024 e, não havendo quem quisesse se manifestar, foi colocada em votação. Respondendo sim pela aprovação da ata os vereadores Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Prada Guedes, Dirlene Aparecida Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida e
Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Assim, a ata foi aprovada em turno único por todos os vereadores presentes. Prosseguindo, foi feita a leitura das matérias a serem apreciadas na presente reunião. Em turno único e redação final, projeto de lei 2399 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica a segunda e terceira alteração realizada no protocolo de intenções e a terceira alteração no Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Após a leitura, o projeto de lei foi levado ao plenário para discussão e, não havendo quem quisesse se manifestar, foi colocado em votação. Respondendo sim pela aprovação da proposição os vereadores Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Padre Guedes, Dilínio Presídio Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida e Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Assim, o projeto de lei foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores presentes. Em turno único e redação final, projeto de lei 2400 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Rural, a valorização e incentivo à agricultura familiar e dispõe sobre a concessão de incentivos para a implantação, expansão e a ampliação de infraestrutura das propriedades rurais e agroindustriais da agricultura familiar do município de Rio Piracicaba. Após a leitura, o projeto de lei foi levado ao plenário para discussão. Neste instante, o vereador Antônio Guedes discorreu sobre a importância da proposição para os moradores da zona rural, bem como sobre as dificuldades enfrentadas pelos mesmos. Encerrada a discussão, a proposição foi colocada em votação. Respondendo sim pela aprovação da proposição, os vereadores Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Padre Guedes, Dilínio Presídio Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida e Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Assim, o projeto de lei foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores presentes. Em turno único e redação final, projeto de lei 2401 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição e da outras providências. Após a leitura, o projeto foi levado ao plenário para discussão e, não havendo quem quisesse se manifestar, foi colocado em votação. Responderam sim pela aprovação da proposição os vereadores Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Padre Guedes, Dilínio Presídio Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida e Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Assim, o projeto de lei foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores presentes. Em turno único e redação final, projeto de lei 2402 de 2024, de autoria dos vereadores Antônio de Padre Guedes, Antônio Augusto Bueno Mafra, Dilínio Presídio Tomás e Heraldo Pedro da Silva, que revoga a Lei Municipal 2669, de 7 de outubro de 2023. Após a leitura, o projeto de lei foi levado ao plenário para discussão. Neste instante, discorreram sobre a proposição do vereador Leão e os cidadãos Afonso Moura Alves e Vanessa Couto. Encerrada a discussão, a proposição foi colocada em votação. Respondendo sim pela aprovação da proposição os vereadores Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Padre Guedes, Dilínio Presídio Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida, Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Assim, o projeto de lei foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores presentes. Encerradas as votações, a reunião foi suspensa para que fosse elaborada a ata desta reunião. Em seguida, foi colocada em discussão a ata da reunião extraordinária de 20 de dezembro de 2024. E, não havendo quem quisesse se manifestar, foi colocada em votação. Respondendo sim pela aprovação da ata os vereadores Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Padre Guedes, Dilínio Presídio Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida e Reginaldo Anderson Catarina Azevedo. Assim, a ata foi aprovada em turno único por todos os vereadores presentes. Encerrados os trabalhos, constatou-se novamente a presença no plenário dos vereadores Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Padre Guedes, Dilínio Presídio Tomás, Heraldo Pedro da Silva, Leão Fátima de Almeida, Reginaldo Anderson Catarina Azevedo e
e o presidente Sebastião Cunha Linares. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Constatou-se novamente a ausência do vereador Juliano Marques Gonçalves. A presente ata será levada ao plenário e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. Esta discussão, esta é votação, para chamar a nominal para votação dos senhores vereadores. Antes da Silva Tavares. Sim. Antônio Augusto Bueno Mafra. Antônio de Padre Guedes. Dilene Aparecida Tomás. Sim. Reinaldo Pedro da Silva. Sim. Leon Fátima de Almeida. Sim. Reginaldo Comando Catarina Azevedo. Sim. Aprovado por todos os vereadores do presente ata da reunião extraordinária de 20 de dezembro de 2024. Em nome de Deus, na forma de metal, declaro encerrada essa reunião e desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.